E ainda sobre o júri, eu recebo aqui nos estúdios o doutor Cláudio Suzuki, advogado criminalista e professor de Direito Penal da Uninove. Olá, doutor, bom dia, obrigada pela participação aqui do senhor. Nós acompanhamos nesses 2 dias todos os depoimentos, tanto da defesa quanto da acusação. Já dá para falar se algum dos lados está ganhando? Bem, é um pouco complicado dizer até o presente momento, mas como a maioria das testemunhas foram de acusações e a princípio, eles foram um pouco mais incisivos nas questões e nas informações que vão criar a convicção dos jurados que realmente vão decidir o caso. Então, a princípio, eu entendo que a acusação, em tese, estaria ganhando. E qual é a expectativa para hoje? Mais 3 testemunhas por parte da defesa devem ser ouvidas. Ontem nós tivemos aí 2 depoimentos da defesa, sendo um deles de uma corretora de imóveis, amiga de Misael, que apenas retratou ali que ele era uma pessoa boa, ela acreditava na inocência dele, e o outro que é um investigador que relatou as ligações telefônicas que acabaram colocando Misael na cena do crime. Um depoimento que parece desfavorável para a condição do réu. Hoje, mais 3 depoimentos aí, ambos técnicos. É possível que a situação de Misael seja favorecida, então, hoje? A princípio, as testemunhas serão, como você mesmo relatou, serão quase que estritamente técnicas. E uma delas, inclusive, vai tentar contradizer o biólogo que fez uma análise sobre as algas que estavam no solado do Misael. Então, a princípio, a gente entende que essas contraprovas tentarão auxiliar o Misael, mas como você bem relatou, uma das testemunhas ontem acabou, em tese, auxiliando um pouco a própria acusação, né? Vamos aguardar, mas, a princípio, serão contraprovas em relação às provas já produzidas pela acusação. Pela experiência que o senhor tem, há algo de diferente que mereça destaque até então, no decorrer desse júri? Bem, alguns fatos que foram elencados ontem, até pelo próprio delegado de polícia que acompanhou o caso, foi aquele fato de uma mulher, em tese, fazer uma investigação paralela à própria polícia. Eu fiquei um pouco surpreso com o próprio caso, né, com a própria informação que foi declinada no júri, mas esse eu acredito que seja um fato que, assim, mais extraordinário que eu vi e pude acompanhar esses dias que tiveram o júri, né? Doutor Cláudio, o fato do julgamento do caso ter sido desmembrado entre Misael e Evandro atenua ou muda de alguma forma a situação para cada um dos réus? Bom, a partir do princípio que as teses, seja do Misael, seja do Evandro, se tornaram conflitantes, ou seja, a tese do Evandro é responsabilizar tão somente o Misael. Então, a princípio, essa tese acabou prejudicando o Misael, né? O Evandro tende, em sua defesa, a alegar que a culpa e responsabilidade foi unicamente do Misael. A princípio, então, esse desmembramento desfavoreceu o próprio Misael. Ainda que o julgamento de Evandro aconteça de forma posterior? Sim, mesmo assim. Aliás, vai ter até uma condição mais especial, em tese, para o Evandro. Se realmente Misael for considerado culpado, em tese será condicionado um pouco a tese que está sendo suscitado pelo próprio Evandro. A escolha dessa ordem, primeiro julgamento de Misael, depois de Evandro, foi feita com quais critérios? O próprio Código de Processo Penal, ele prevê essa situação. Em tese, dá-se preferência ao autor, né, ao autor do crime, que é aquele que em tese cometeu o fato, e posteriormente aqueles que participaram do delito. Então, a princípio, o procedimento está totalmente correto. A princípio, é o Misael que deve ser julgado primeiro e, posteriormente, os participantes do eventual delito. O advogado de Evandro Bezerra, o doutor Arildo Oliveira de Paula, chegou a mencionar a vontade de se manifestar e questionar também as testemunhas durante o julgamento de Misael Bispo. Isso é possível? Sim, é possível, embora o próprio Estatuto de Ética não recomenda que os próprios advogados assumam a capacidade postulatória, ou seja, que a própria pessoa acabe assumindo a sua própria defesa.
Doutor, mexendo agora com possibilidades, numa eventual reviravolta neste caso, vamos supor que Misael resolvesse assumir a autoria por esse crime. Se ele assumisse o crime, isso atenuaria a pena dele? Sim, a confissão ela é uma atenuante genérica, né, para a questão da fixação da pena. Então, em tese, uma confissão acarretaria uma diminuição da pena no momento que o juiz for prolatar a sentença. Caso similar que se entendeu no caso do ex-goleiro Bruno na semana passada. Até então, Misael é julgado por homicídio triplamente qualificado. Se ele for condenado, quantos anos ele deve ficar preso? A condenação está pleiteando pelo máximo, né, que prevê o homicídio qualificado, que é um crime capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, que prevê pena até 30 anos. É um pouco de uma questão subjetiva e até do próprio arbítrio do juiz verificar se Misael possui os requisitos para uma concessão de uma pena mais branda ou uma pena mais grave, mais áspera. Então, eu acredito que se realmente for provado todos os fatos que foram elencados pela acusação, eu acredito que será uma pena um pouco severa. Não posso precisar para você qual será uma dosimetria exata, mas eu acredito que será uma pena severa. Doutor Cláudio, alguns fatos chamaram a atenção para o público comum na questão com relação ao Misael. Ele está detido há pouco mais de um ano no presídio militar Romão Gomes, por se tratar de um ex-policial. Ele saiu escoltado sob forte esquema de segurança todos esses dias até o Fórum de Guarulhos, só que ele saiu não naquela condição que nós costumamos ver aí de presidiário mesmo, com o uniforme da cadeia, algemado, não. Diferente disso, ele saiu de terno e gravata e também não foi naquela cela, como se fosse um chiqueirinho atrás da viatura. Ele foi levado como se fosse um passageiro comum. Uma vez que ele seja condenado, ele cumpre pena, continua cumprindo pena, por exemplo, nesse presídio militar de Romão Gomes, ou ele vai ser destinado a um outro tipo de presídio com uma outra conduta? Bem, essa primeira situação de ele estar com a vestimenta de terno e gravata, eu acredito que seja um ponto favorável a ele, e eu acho que seria um ponto favorável a todas as pessoas que estão respondendo por eventual crime. Porque a condição de estar usando as vestimentas de um presidiário, que seria uma roupa caque, né, ele acaba induzindo os jurados. Né? Os jurados, lembrando que são pessoas do povo. E aquela vestimenta de presidiário acaba provocando uma interpretação meio que psicológica no jurado em relação a uma pré-culpabilidade já daquela pessoa que está sendo julgada. Então, agora, sim. Antes que o senhor conclua a resposta, dizendo, caso ele seja condenado, onde ele vai cumprir a pena, eu até aproveito para intervir. Então, se outras pessoas que estão, só que não se tratando aí de ex-policiais, que estejam em presídios comuns, réus que vão ser julgados, optarem por vestir outra roupa, essa opção é possível? Vai aí da vontade do réu? Particularmente, eu entendo que seja um direito do réu, até por ser um princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Acontece que a grande parte das pessoas não são informadas sobre esse eventual direito. O Misael, entendo eu, que ele acabou se privilegiando da situação de advogado para utilizar a própria vestimenta que os advogados utilizam, que é o terno e gravata. Né? Então, eu entendo que ele aproveitou dessa situação, mas eu entendo também que a população geral não é muito bem informada sobre esse eventual direito de usar vestimentas comuns. E com relação ao cumprimento da pena, caso ele seja condenado? Sim, uma vez condenado, lembrando sempre que há um princípio de presunção de inocência, né? Ele só será considerado culpado após eventual trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não caberem mais nenhum tipo de recurso à eventual sentença, mas por conta dessa situação de ex-policial militar, o Misael tende a cumprir a pena ainda no presídio do Romão Gomes. Doutor Cláudio, o júri no julgamento de Misael é formado por 5 mulheres e 2 homens. É um crime julgado aí, o motivo do crime é um crime contra a mulher. A formação desse júri, contando com 5 mulheres e 2 homens,
é desfavorável, pode ser classificada dessa forma com relação ao réu? É um aspecto muito subjetivo, né? Essa questão de um crime passional, sendo a vítima mulher, muitos advogados, inclusive eu tendo a fazer uma escolha de jurados homens, né? Porque pode ser que envolva um lado um pouco emocional da mulher, mas é um caráter subjetivo. Muitos acreditam que a mulher, inclusive, como por ser mais detalhista, ela acaba observando alguns detalhes que podem favorecer a defesa. Então é uma questão muito subjetiva, mas eu, particularmente, num caso similar a esse, eu escolheria jurados homens. Com a transmissão em tempo real desse julgamento, o primeiro feito até então no Brasil, o senhor acredita que a partir de agora, casos com grande repercussão, como é o do Misael em relação à morte da Mércia Nakashima, ganhem também essa repercussão e essa transmissão ao vivo? Essa questão já foi tentada no caso do Nardoni, né? Mas infelizmente não teve o deferimento pelo próprio Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Eu acredito que essa questão da publicação é um princípio até constitucional, mas eu entendo que ele pode ser um pouco temerário em certos casos. Por quê? Um caso muito midiático, ele tende a favorecer a acusação, né? Até por uma sensação de justiça, né? Aquela sensação de pagar pena do olho pelo olho, dente por dente. Essa questão acaba virando um direito muito mais vingativo que a própria aplicação do direito penal. Eu particularmente entendo que se for para fazer uma opção sobre a transmissão de todos os julgamentos, eu entendo que então deveríamos selecionar todos e não só apenas aqueles midiáticos, porque acaba favorecendo uma situação e desprivilegiando outra situação. O que teve esse julgamento, então, de diferente do outro caso que o senhor citou, para que ele conseguisse ser transmitido em tempo real? Quais critérios são utilizados e foram necessários para que esse julgamento acontecesse dessa forma? No caso do Misael, teve esse deferimento por conta da autorização de todas as partes, né? A princípio, o próprio juiz teve essa iniciativa, pelo menos segundo os relatos que foram passados publicamente, e ao questionar todas as partes envolvidas no caso, todos foram favoráveis à teletransmissão, seja a transmissão pela TV, pela rádio, pela internet. Então, o ponto principal dessa situação foi o deferimento de todas as partes envolvidas no caso. Doutor, enquanto a gente conversa, eu acabei pensando na seguinte possibilidade. Agora acontece o julgamento de Misael. Para julho está marcado o julgamento de Evandro, que é apontado até então como seu cúmplice. Sim. Numa provável isenção de culpa de Misael, a absolvição dele, consequentemente, o julgamento de Evandro, por exemplo, seria cancelado? Não. Uma vez o júri já estando determinado, no caso do Evandro, independentemente do resultado do caso do Misael, o Evandro também irá ao júri popular. Lembrando que o júri popular é um tribunal soberano e é o povo que vai decidir se o Evandro teve ou não a participação no caso do homicídio da Mércia Nakashima. Eu pergunto até porque, no caso, o Evandro é apontado como cúmplice, coautor. A autoria seria de Misael. Se não houver autor, aí no caso Misael, a coautoria seria cancelada, não? Bom, mas mesmo assim deveria ser levado ao júri popular, porque, como eu disse, é o júri que vai decidir se houve, no caso não seria uma coautoria, seria uma participação, né, de Evandro. Se Evandro eventualmente teve uma participação no crime, independentemente se foi com o Misael ou outra pessoa. Por isso que haveria, em tese, o júri do Evandro. Muito obrigada, então, doutor Cláudio Suzuki. Doutor Cláudio, que é advogado criminalista e professor de Direito Penal da Uninove. Obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Lembrando que durante a nossa programação, você acompanhará imagens ao vivo do interior do Fórum de Guarulhos, onde acontece hoje o terceiro dia de julgamento de Misael Bispo pela morte de Mércia Nakashima.